E aí, o que faz uma ação ser certa ou errada? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Immanuel Kant. E ele é um verdadeiro gigante da filosofia, com umas respostas, olha, bem revolucionárias e vão combinar bem desafiadoras. Então se prepara, porque o jeito que ele enxerga as coisas pode virar tudo que a gente pensa sobre moralidade de cabeça para baixo. Vamos lá. Para começar, imagina aquele dilema clássico. Você precisa sacrificar uma pessoa para salvar cinco. É a coisa certa a se fazer? Bom, a maioria de nós talvez pensasse que sim, né? Afinal, o bem de muitos vale mais que o de um só. Só que para o Immanuel Kant, essa continha, essa matemática moral, está completamente furada. E é justamente aí, nessa discordância, que a gente começa a entrar no coração da filosofia dele. Beleza. Para a gente entender a lógica do Kant, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver qual era a crise da moralidade que ele estava tentando resolver. Depois, a gente entra na revolução que ele propôs na filosofia. Aí vamos fundo na ideia principal dele, de que o que importa mesmo é o motivo. Em seguida, a gente vai entender o que é a tal da lei moral universal. E para fechar, vamos ver por que os conceitos de dignidade e justiça dele são tão importantes até hoje. Ok, vamos começar então. Para a gente sacar a genialidade do Kant, primeiro a gente precisa entender o terreno em que ele estava pisando, sabe? O cenário filosófico da época. Porque as bases da moralidade pareciam, bem, digamos que bem instáveis. Olha só, de um lado tinha o utilitarismo. A ideia é, o certo é fazer o que traz mais felicidade para a maioria. Parece fazer sentido, né? Mas qual o problema? Isso deixa os direitos de cada um meio frágeis. Pensa só, se a felicidade de uma cidade inteira dependesse de uma única criança ficar trancada num porão, o utilitarismo poderia dizer que tudo bem. Do outro lado, tinha o libertarianismo, com aquela ideia radical de que nós somos donos de nós mesmos. Também parece legal, mas se a gente levar isso ao extremo, abre margem para umas coisas que, nossa, ferem a dignidade humana. Tipo alguém poder escolher se vender como escravo. O Kant olhou para isso tudo e pensou, não, a gente precisa de uma base mais firme, mais sólida para a moral. E é exatamente aí que o Kant entra em cena. Ele chega com uma proposta completamente diferente, uma base para a moral que não depende de Deus, nem das consequências das nossas ações, nem da ideia de sermos donos de nós mesmos. Para ele, a base está em outra coisa, uma coisa que todos nós temos. E o ponto de partida do Kant é poderoso. A moralidade, para ele, não vem de fora, ela vem de dentro, ela vem da nossa capacidade de raciocinar. É porque nós somos seres racionais que a gente tem um valor que não se mede, sabe? Uma dignidade. A gente não é só um objeto ou uma ferramenta para ser usada por outras pessoas. Cada um de nós é um fim em si mesmo. E para organizar essa ideia toda, o Kant nos dá, tipo, três grandes duelos, três contrastes que são a espinha dorsal do pensamento dele. No campo da moral, ele coloca de um lado o dever e do outro a inclinação. Quando ele fala de liberdade, ele contrasta autonomia com heteronomia. E na razão, o duelo entre o imperativo categórico e o imperativo hipotético. Calma, a gente vai desvendar cada um desses pares agora. E agora, a gente chega no ponto talvez mais famoso e também mais difícil de engolir da filosofia do Kant. Para ele, o valor moral de uma ação não tem nada a ver com o resultado dela. Nada. O que importa unicamente é a intenção. É o motivo por trás da ação. Para explicar isso, Kant usa um exemplo genial. Imagina a cena. Um comerciante está lá na loja dele. Entra uma criança, meio inexperiente, para comprar pão. O comerciante podia muito bem cobrar a mais, a criança nem ia notar. Mas ele decide cobrar o preço justo. A gente pensa, que cara honesto. Mas por que ele fez isso? Porque ele pensou o seguinte, puxa, se vaza por aí que eu engano criança, minha reputação vai pro lixo e meus negócios vão mal. Ou seja, ele fez a coisa certa, mas será que foi pelo motivo certo? E aí, para Kant, essa ação do comerciante tem algum valor moral? A resposta do Kant é um sonoro não. A ação não tem valor moral nenhum. Ué, por quê? Porque o motivo foi o puro interesse próprio. Foi o que o Kant chama de inclinação. O comerciante foi honesto por cálculo, por prudência, e não por princípio. Para Kant, uma ação só tem valor moral de verdade se for feita pelo dever. O que isso quer dizer? Quer dizer fazer algo simplesmente porque a coisa certa a ser feita, ponto final, sem nenhum outro interesse por trás. E o Kant vai ainda mais longe para provar o ponto dele. Ele cria um exemplo extremo. Pensa numa pessoa que não tem prazer nenhum em ajudar os outros. Um misântropo mesmo, sabe? Alguém que não sente compaixão, nada.
Agora, se essa pessoa, mesmo sem sentir absolutamente nada de bom com isso, vai lá e ajuda alguém em necessidade simplesmente porque ela entende que esse é o dever dela, bom, para Kant, essa ação sim tem o mais alto valor moral. É nesse momento que o motivo do dever aparece na sua forma mais pura, sem estar contaminado por nenhum sentimento ou inclinação. Beleza, então a gente entendeu. O que importa é agir por dever. Mas aí vem a pergunta óbvia, né? Como é que a gente sabe qual é o nosso dever? Se a gente não deve olhar para as consequências, nem para a felicidade, nem para mandamentos divinos, como é que a nossa própria razão mostra o caminho? A resposta do Kant está numa ideia central dele, o imperativo categórico. Vamos quebrar esse nome. Imperativo é um comando, algo que diz o que fazer. E categórico quer dizer que ele vale sempre, sem exceção, incondicionalmente. Não é tipo, seja honesto se você quiser ter uma boa reputação. Não, é simplesmente, seja honesto. Ponto. Para Kant, essa é a lei moral que a nossa própria razão nos entrega. Tá, mas como a gente sabe se uma ação passa nesse teste do imperativo categórico? A primeira versão que o Kant nos dá é o chamado teste da universalização. É bem simples, mas muito poderoso. Funciona assim em 3 passos. Primeiro passo, pegue o princípio da sua ação, o que o Kant chama de máxima. Por exemplo, vou fazer uma promessa falsa sempre que eu estiver apertado de grana. Segundo passo, imagine um mundo onde essa máxima vira uma lei universal. Todo mundo, o tempo todo, faz promessas falsas quando precisa de dinheiro. Terceiro passo, veja se esse mundo ainda funciona, se ele não entra em colapso. No nosso exemplo, se todo mundo mentisse, a própria instituição da promessa deixaria de existir. Ninguém mais acreditaria em promessa nenhuma. A regra se destrói sozinha, vira uma contradição. E para Kant, se é contraditório, é imoral. Aí vem a segunda formulação do imperativo categórico, que talvez seja ainda mais famosa. Kant diz o seguinte: haja de tal forma que você trate a humanidade, tanto na sua pessoa como na de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim e nunca simplesmente como um meio. Vamos voltar para o dilema do bonde. Empurrar aquele homem nos trilhos é usar ele como uma simples ferramenta, um meio para salvar os outros. Isso viola a dignidade dele como ser humano. Tratar as pessoas como fins é reconhecer que elas não são objetos. Elas têm seus próprios projetos, seus próprios valores, uma dignidade que não pode ser colocada numa balança e sacrificada em nome de um bem maior. Ok, eu sei, tudo isso pode parecer bem abstrato, coisa de filósofo, mas as consequências práticas do pensamento do Kant são gigantescas. Elas moldam o nosso mundo até hoje, de verdade. Sabe a ideia de direitos humanos universais? Pois é, ela tem um DNA totalmente kantiano. Por que todo ser humano tem direitos? Para Kant, não é porque isso deixa a sociedade mais feliz. É porque nós somos seres racionais e só por isso já merecemos respeito. A justiça, na visão dele, nos obriga a defender os direitos de todo mundo, em qualquer lugar, não importa quem seja ou onde viva. É uma base muito mais robusta para os direitos humanos do que ficar fazendo aquela continha instável da felicidade. Só que essa rigidez do Kant leva a gente para umas sinucas de bico bem difíceis. Vamos para o teste de fogo da teoria dele. Imagina, um assassino bate na sua porta. Ele está procurando sua amiga, que por acaso está escondida dentro do seu armário. O assassino pergunta: sua amiga está aí? E agora? Mentir parece a única coisa decente a se fazer, né? Mas para Kant, o dever de não mentir é categórico, sem exceções. A resposta do Kant aqui é bem polêmica. Ele diz: não, você não deve mentir. Por quê? Porque se a mentira virasse uma lei universal, a confiança na palavra acabaria. Então ela viola a lei moral. Ponto. Mas ele deixa uma brecha. Ele fala que é possível usar uma verdade evasiva. Você não poderia dizer: não, ela não está aqui. Isso seria uma mentira. Mas você poderia dizer algo como: olha, há 1 hora eu vi ela lá na rua do mercado. Isso é enganoso? Com certeza. Mas tecnicamente é verdade. E para Kant, essa diferença, por mais sutil que pareça, é crucial. Você consegue proteger sua amiga sem quebrar de frente o dever de não mentir. E essa citação aqui amarra tudo perfeitamente, a ligação entre liberdade, lei e dignidade. Ser livre, para Kant, não é fazer o que der na telha. Ser livre de verdade é agir de acordo com a lei moral que a nossa própria razão nos deu. A gente é, ao mesmo tempo, quem cria a lei e quem obedece a ela. E é essa capacidade incrível que nos dá uma dignidade que está acima de qualquer preço. E a gente termina com uma pergunta para ficar na cabeça. No nosso mundo que é tão complexo, tão cheio de tons de cinza, será que os princípios morais absolutos do Kant, com esses deveres sem exceção, são um guia nobre que a gente deve seguir?
Ou será que são uma fantasia perigosa, que acaba ignorando as consequências reais das nossas ações? A resposta para isso, bom, talvez seja um dos grandes debates não só da filosofia, mas da nossa própria vida.